Sejam todos bem-vindos à página do Grupo Espírita Amor ao Próximo. Uma boa noite a todos. Obrigado, Léo. Eu que agradeço a oportunidade. Então vamos lá. A leitura de preparo vai ser do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é a 126. Ajudemos sempre. E quem é o meu próximo? Está em Lucas capítulo 10, versículo 29. O próximo, a quem precisamos prestar imediata assistência, é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que seja ela. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz, e sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. E nesse momento, convido a todos os irmãos para que a gente possa juntos elevar o nosso pensamento a Deus. Primeiramente, agradecendo ao Pai por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda virtualmente, mas estamos aqui, reunidos nessa noite, para falar do Teu Evangelho, de Teus ensinamentos e buscar nas Tuas palavras as orientações que tanto nos ajuda, nos conforta, nos consola e nos motiva a continuarmos em nossa jornada, nos aumentando a esperança e a fé em nossos corações. Agradecemos imensamente por todo amparo, toda bênção, toda luz que recebemos diariamente do nosso Senhor e de todos os benfeitores espirituais que nos acompanham em nossa jornada. Pedimos nesse instante que o Senhor esteja conosco, nos inspirando, nos abençoando e protegendo, para que possamos compreender da melhor maneira possível os Teus ensinamentos da noite de hoje. Pedimos ao Pai que abençoe a todos nós que aqui estamos presentes, a todos os lares que estão aqui conectados conosco nessa noite e aqueles irmãos que porventura não puderam estar conosco. Que todos possam receber as bênçãos de nosso Senhor, de nosso Criador, bênçãos de paz, de luz, de saúde e de muito amor. Que Deus esteja conosco e a sua paz se faça presente entre nós. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos que chegaram aí. E o estudo da noite de hoje, proposto para a gente, foi do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 25. O capítulo 25 fala sobre buscai e achareis. E os itens que a gente vai falar aqui, do item 1 ao 5, ele fala a seguinte mensagem: ajuda-te e o céu te ajudará. E a gente vai refletir junto um pouquinho sobre essa mensagem do Cristo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então Kardec ele traz uma passagem do Evangelho de São Mateus que diz o seguinte: pede e se vos dará, buscai
e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Essa mensagem está em São Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Então Kardec ele traz essa mensagem de Jesus para refletir um pouquinho sobre essa questão de ajuda-te e o céu te ajudará. Já nessas palavras de Jesus que está registrada no Evangelho de Mateus, a gente já consegue meditar e refletir um pouquinho sobre essa importância de nós nos conectarmos com Deus, de nos conectarmos com o nosso Criador, com o nosso Pai, com essas forças do bem. A importância de nós nos conectarmos com essas energias de amor, de paz, que nos sustentam a existência. E é muito interessante quando a gente lê essas passagens de Jesus, que Jesus ele não fala para a gente, ele não traz para a gente esse ensinamento de forma a titubear em suas palavras, em sua fala. Jesus ele traz para a gente uma convicção na sua fala. E ele pede para que a gente entenda isso com essa mesma convicção. Jesus ele traz para a gente essa informação, essa orientação, e pede que a gente abra o nosso coração e a nossa mente para a gente conceber essas verdades, essas orientações, de uma forma profunda e não superficial. Às vezes, a gente, quando se pega estudando o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, talvez por hábito, às vezes a gente fica só na superficialidade dos ensinamentos, das orientações. E a gente, às vezes, não se permite aprofundar ou permitir que essas orientações, esses ensinamentos se aprofundem em nossos corações, em nossa mente, em nossas emoções. Às vezes a gente deixa de sentir essas informações e esses ensinamentos de Jesus. Porque quando o mestre fala para a gente, ele fala com uma convicção, né? Pede e se vos dará. Jesus aqui em nenhum momento ele fala assim, ó, pode pedir à vontade, mas a gente não sabe se vai dar ou se não vai dar, se você vai ser atendido ou não, se o Pai vai olhar para você enquanto você está pedindo ou se não vai. Pelo contrário, Jesus ele fala para a gente, né? Pede e se vos dará. E aí ele diz o seguinte, buscai e achareis. Batei a porta e ela se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, ele complementa ainda, todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Só que a gente começa a compreender, começa a entender nessas palavras do Cristo, que a gente recebe, que a gente acha e que a porta se abre sim. Porém, exige de nós um movimento inicial. Exige de nós o primeiro passo, a partida, né? Jesus ele fala pra gente que a gente vai receber, que a gente vai obter aquilo que a gente quer, mas que a gente precisa, primeiro, gerar esse movimento íntimo, gerar esse movimento interno para que a gente alcance aquilo que a gente quer. Então Jesus aqui ele coloca pra gente, você vai receber. Mas as coisas não são muito assim de mão beijadas, né? A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a parte que nos compete. É curioso que todas as vezes que a gente vê uma imagem, né, pintada, desenhada de Jesus, que ele está assim em pé, de corpo inteiro, a gente percebe que ele é sempre pintado em pé, com os braços estendidos, com as mãos estendidas. Já repararam isso? E é interessante porque a gente já percebe nessa imagem que ele está ali, que ele está presente, mas que ele está pronto a nos acolher. Ele está pronto a doar, ele está pronto a ajudar, e ele está ali com seus braços e mãos estendidas. Ou seja, esperando que a gente dê esse primeiro passo em direção a ele. Que a gente dê esse primeiro passo em direção àquilo que nós verdadeiramente queremos, através desse ato de pedir. Então a gente precisa realmente, em primeiro momento, criar dentro de nós essa intenção daquilo que a gente quer de verdade
essa decisão de buscar aquilo que nós queremos e, após isso, né, ter a fé, a confiança de que nós vamos receber, sim, mediante aquilo que nós tenhamos feito, realizado, diante daquele nosso pedido, diante daquilo que a gente quer verdadeiramente para a nossa vida. Então, quando Kardec traz para a gente no título, né, ajuda-te e o céu te ajudará, esse ajuda-te é o que realmente a gente precisa realizar em primeiro momento. É o convite ao primeiro passo. Então, esse movimento interno de ação em busca do ideal, essa predisposição a receber, porque quando a gente faz esse movimento interno, a gente está gerando dentro de nós uma predisposição a receber. Não é verdade? A gente está se abrindo para receber aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós queremos. Então, essa predisposição interna é importante. E também é o exercício da humildade, não é? Porque eu estou me colocando, quando eu peço, eu estou me colocando na situação de pedinte. Então, se eu estou pedindo, é porque eu estou trabalhando dentro de mim a questão da humildade. Eu estou entendendo que sozinho não dá, eu estou entendendo que eu preciso dar um passo, mas que eu não consigo ir além sozinho, que eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um amparo. Eu reconheço então ali as minhas possibilidades e reconheço também a minha vulnerabilidade. Então, eu entendendo dentro de mim essas minhas fraquezas, entendendo ainda a minha perfectibilidade, mas o meu estágio ainda de amadurecimento moral e espiritual, eu sei que eu preciso de uma força maior, de um auxílio maior para poder me ajudar, me amparar, me orientar nesse caminho ou naquilo que eu preciso alcançar. Então, é assim também o ato de pedir, um ato de trabalhar essa humildade dentro de nós. Então, quando a gente fala de humildade, a gente relembra que todas as orientações de Jesus, a base dos seus ensinamentos, sempre está presente ali. A humildade e o amor. São duas chaves importantes para esse nosso processo de crescimento e amadurecimento espiritual. A humildade e o amor são duas chaves, são duas energias que nos movem realmente a desenvolver dentro de nós os nossos potenciais espirituais, as nossas habilidades. Então, é importante, e Jesus, né, ele traz para a gente desde o seu nascimento, aqui, desde a sua encarnação nesse planeta, o exemplo da humildade. Então, é uma peça fundamental dentro desse processo. Por isso ele fala, pede, já estimulando a gente a trabalhar essa humildade dentro de nós. Até porque, segundo a espiritualidade, as duas grandes chagas, as duas grandes enfermidades morais que todos nós, humanidade, trazemos, ainda é o orgulho e a vaidade, né? E a humildade, na verdade, é um antídoto que combate esse orgulho. É o antídoto que combate aí essa grande mazela do orgulho. Então Jesus, ele não perde tempo e não perde oportunidade de nos ensinar a tomarmos o medicamento necessário que nós precisamos para a nossa vida. O medicamento que vai nos ajudar a curar as nossas chagas morais. E um desses medicamentos é realmente a humildade. Então, o ato de pedir estimula essa humildade, o desenvolvimento dessa humildade. E junto disso, desse movimento interno, a gente começa a perceber também que a gente já alia isso, o esforço, né? Por quê? Quando a gente está na inércia, para a gente sair da inércia, a gente precisa de um estímulo maior, a gente precisa de um esforço maior. Depois, quando já estamos em movimento, esse esforço diminui. Mas para darmos o primeiro passo, precisa de um esforço maior. Precisa de uma força maior para nos movermos. Então, esse ato de irmos em direção do Cristo, irmos em direção a Deus, irmos em direção do bem, dos nossos pedidos, isso já gera um esforço íntimo, né? Para que a gente consiga, então, continuar a nossa jornada de aprendizado. E, além disso, aliado a isso, a gente tem também o despertar da vontade. A vontade é muito importante. Quando a gente fala de vontade, decisão e fé, são ingredientes importantes para a gente alcançar aquilo que a gente almeja na nossa jornada. Vontade, decisão e fé. É muito importante. Imagine só, Jesus fala para a gente, pede e obtereis. E aí eu fico pensando, mas o que eu estou precisando? Né? O que eu quero nesse momento? Pensa agora comigo, nesse minuto. Se Jesus,
viesse na sua frente agora, frente a frente com você, olhando nos seus olhos, Jesus vira para você e fala: pede e você vai obter. Pede e obtereis. O que você pediria para Jesus agora, nesse momento? Você tem essa clareza em mente do que você pediria para Jesus nesse momento? Do que você falaria para o Mestre? Ou será que a gente ia se bloquear diante da presença do Cristo? Ou será que eu não sei ainda de verdade o que eu quero? É uma reflexão interessante, né? Porque às vezes a gente coloca os ensinamentos, as orientações, o Evangelho tão distante de nós que a gente fica refletindo sobre ele como se fosse algo que estivesse longe da gente, né? Mas Jesus mesmo fala pra gente: eu estou com vocês na jornada, né? Então a gente tem que trazer isso para a nossa vida, a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. A gente tem que trazer o Evangelho para dentro de nós, para que a gente possa estar ali vivenciando isso no nosso dia a dia, trazendo isso para o nosso íntimo, né? Trazendo esses ensinamentos para dentro de nós, para que a gente possa agir de uma forma pautada e direcionada no bem, a fim de desenvolvermos essas habilidades, assim alcançando o nosso crescimento moral e espiritual. Então, se Jesus chegasse agora na nossa frente e ele perguntasse: pede e obtereis, o que a gente pediria para o Mestre? Será que a gente tem essa clareza? Então, um passo importante é justamente nós termos essa clareza. Quando a gente tem essa clareza, a gente vai despertar a vontade. O que eu preciso? Qual é a minha vontade, né? Diante desse pedido. Aí, alinhando essa vontade, a gente vai colocar a decisão. Eu quero, eu preciso, eu necessito, e o Pai, ele vai realmente retribuir, ele vai realmente nos doar aquilo que nós precisamos diante realmente dos nossos pedidos, realmente diante daquela nossa necessidade. E aliado a isso é a nossa fé. A fé não apenas no sentido de esperar, né, de ter a esperança, mas a fé no sentido de confiar. Confiar nessa força divina, confiar nesse poder divino, confiar nesse Criador que é o nosso Pai, né? Que é realmente o nosso Deus, o nosso Senhor. E aí, diante disso, Jesus ele também dá um exemplo muito interessante, que ele diz o seguinte: qual é o homem dentre vós, falando da gente, né? Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Se a gente, não sei aqui quem tem filho, mas imagine só os seus filhos te pedindo ali um pão, um pedaço de pão, um pão. Mesmo a gente, com todos os nossos desafios, a gente vai olhar para o nosso filho, a gente vai dar uma pedra para ele, para aquela criança, para aquele filho que pede um pão? Não, né? Mesmo com todos os desafios que nós temos, mesmo ainda no estágio de amadurecimento espiritual que nós estamos nesse momento, nós queremos sempre fazer o melhor pelos nossos filhos. Nós queremos sempre doar o melhor para os nossos filhos. Nós. Imagine o Criador, que é o nosso Pai. Imagine Deus, que é infinitamente bom, justo, perfeito, amor, misericórdia. Imagine o Pai. Então aí tem um ponto interessante que ele nos traz a reflexão de que a gente precisa olhar mais a nossa vida através do olhar espiritual, não apenas no olhar material. Porque às vezes a gente restringe um pouco a nossa existência quando a gente começa a olhar a vida apenas pelos aspectos materiais. Nós sabemos que estamos encarnados no mundo material. Nós estamos encarnados no mundo físico. Nós estamos aqui na matéria, em um corpo físico. Mas nós somos seres espirituais. A nossa estadia aqui no mundo material é uma estadia rápida. E comparada à imortalidade, comparada à existência, é uma estadia rápida, onde nós estamos aqui para aproveitar as oportunidades do nosso dia a dia para que a gente aprimore ainda mais o nosso eu espiritual. Então, tudo isso que nós vivenciamos na matéria são oportunidades de crescimento e amadurecimento moral e espiritual. Oportunidades de aprender, oportunidades de trabalhar, oportunidades de servir. Tudo isso é concedido pelo Pai para cada um de nós, para que a gente possa realmente dar um passo adiante nessa nossa jornada de amadurecimento e evolução espiritual. Então, se a gente está aqui nessa encarnação, buscando crescer, buscando evoluir, buscando desenvolver as nossas habilidades morais, as nossas capacidades morais e espirituais,
tudo aquilo que nós vivenciamos na jornada são oportunidades. Então, diante dessas oportunidades, certamente terão muitas oportunidades dessa que chegarão até nós e que a gente vai se achar pego desprevenido diante dela. Talvez a gente vai olhar para uma dessas situações e a gente vai falar: nossa, mas eu não estou preparado para enfrentar essa situação. Se a gente se acha, não preparado a enfrentar uma situação, o que nós devemos fazer em primeiro lugar? Nosso mestre já nos orientou, Vigiai e orai. Quando a gente está percebendo que a gente não está preparado, é porque a gente está atento, a gente está vigilante. Qual é o segundo passo? Orar. Porque se nós não temos a capacidade, ou se nós achamos que nós não temos a capacidade de enfrentar aquela situação, a gente tem que pedir ajuda. A gente realmente pede para aquele que tem a capacidade, que a gente tem a certeza que tem a capacidade de vencer aquela situação. Para quê? Para ele nos ajudar. Para ele nos ajudar a enfrentar essa situação, para ele nos ajudar a vencer essa situação. Só que, quando eu estou falando aqui que a gente acha que não tem capacidade, Por quê? O próprio mestre falou para a gente que tudo aquilo que chega até nós temos a possibilidade sim de vencer, de ultrapassar aquela barreira, aquele obstáculo. Porque ele mesmo disse que o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Não é mesmo? O Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou seja, nenhuma das oportunidades da vida que o Pai nos concede, ela está maior do que a nossa condição de entender e de ultrapassar aquela situação. Não está. Talvez a gente possa olhar para ela e falar: meu Deus, mas não é possível. Deus errou na mão agora nessa situação aqui, nessa oportunidade. Às vezes a gente pensa assim, Não, Deus está dando um fardo muito maior dessa vez. Aí ele não mediu direito, não. Ou a gente fala assim: Deus deve estar achando que eu estou forte demais, Porque esse fardo aqui não é para mim, acho que ele errou o endereço. Às vezes a gente brinca dessa forma, mas nós, às vezes, não entendemos ou não percebemos a força espiritual que todos nós temos. Às vezes a gente deixa passar despercebido aquele dizer do Mestre Jesus, que ele fala o seguinte: vós sois deuses. Não no sentido de que nós somos o Deus Todo-Poderoso, Claro que não, longe disso. Mas no sentido de que todos nós temos um potencial divino dentro de nós. O que nós somos de verdade? Espíritos imortais. Esse espírito imortal, ele tem um potencial grandioso e maravilhoso. Quando nós encarnamos, nós meio que acobertamos um pouco esse espírito diante das influências da matéria, da influência das situações físicas. Porém, lá no nosso íntimo, é esse espírito que governa. No nosso íntimo, é esse espírito que comanda a nossa vida. Então, é necessário nós nos conectarmos com essa nossa essência verdadeira, essa essência espiritual. E quando nós voltamos os nossos olhares para a nossa essência espiritual, o que nós estamos fazendo na verdade? Buscando a conexão com Deus. Vós sois deuses, como dizia Jesus. Deus está dentro de nós. Nós fazemos parte. Nós somos centelhas divinas. Nós somos filhos do Criador. Nós somos espíritos imortais. Quando a gente vai cuidar das plantas no nosso jardim, tem algumas plantas que são mais cheirosas, A gente começa a mexer nas plantas, Troca ela de lugar, replanta, muda de potinho, de vaso, planta ela em outro lugar. A gente acaba ficando o quê? Com o cheiro das plantas em nossas mãos, não é verdade? Imagine o Criador que nos criou. Nós trazemos aqui dentro de nós, no nosso íntimo, algo do Criador. Essa centelha divina. Deus, quando nos criou, deixou essa potência divina dentro de nós. E isso a gente precisa relembrar. Porque às vezes a gente fica falando tanto assim, mas eu sou muito imperfeito. Mas eu ainda sou um espírito muito errante. Mas eu ainda sou cheio de vício. E a gente está fazendo o que com esse movimento? A gente está dando foco
apenas as coisas negativas, apenas as situações improdutivas da nossa existência. Mas tem gente que fala assim, Fred, mas a gente precisa olhar para esse lado nosso para que a gente possa modificar, para que a gente possa crescer. Certo? Com certeza. Mas, às vezes, não é isso que a gente faz. Às vezes, é preciso a gente olhar e falar, não, realmente, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. Beleza, vou me esforçar para melhorar esses pontos. Só que muitas das vezes a gente não faz isso. A gente faz o quê? Nossa, eu sou tão errado, tão errado, tão errado. Eu sou tão pequeno, pequeno, pequeno. Sou tão imperfeito, perfeito, perfeito. A gente fica vibrando com uma intensidade tão grande naquele ponto, naquela situação, que parece que a gente o quê? Aumenta ela, expande ela. E quando a gente aumenta, quando a gente nutre uma situação, uma outra situação fica desnutrida, não é verdade? Se a gente tem duas plantinhas aqui, a gente começa só a aguar, regar uma planta, a outra vai ficar sem água, não é verdade? Então, às vezes, a gente faz isso com as nossas potencialidades, com as nossas possibilidades de crescimento. A gente dá tanto foco às coisas negativas que a gente ainda tem e esquece de alimentar as positivas. De usar... E como que a gente alimenta as positivas, né? Isso é importante. Como que a gente alimenta essas positivas? Utilizando elas de forma positiva. Utilizando elas de forma benéfica. Utilizando elas para ajudar alguém. Utilizando isso de bom que a gente tem para contribuir, para compartilhar com alguém. E todas as vezes que a gente faz esse movimento, o que a gente está fazendo? Expandindo ainda mais aquilo de bom, aquilo de verdadeiro, aquilo de útil que a gente tem dentro de nós. E aí a gente está alimentando essa outra plantinha, a gente está aguando essa outra plantinha, e o que a negativa está fazendo? Perdendo espaço, perdendo campo, vai minando as suas forças, vai minando, e ela vai ficando de lado. E com isso a gente vai caminhando, né? Então é interessante, nesse nosso processo, nessa nossa jornada de crescimento e amadurecimento espiritual, que a gente reconheça sim os nossos erros, é importante. Temos a orientação, né, no Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, porque é somente através do autoconhecimento que a gente vai poder melhorar aquilo que a gente precisa melhorar, porque uma ferida ela só se fecha quando a gente olha para ela e começa a curar, começa a tratar dela, né? Aí ela se fecha. Mas é interessante que a gente olhe, dê o medicamento e vá adiante. Alimente aquilo de bom, alimente aquilo de belo, alimente aquilo de verdadeiro. Alimente. Quanto mais nós alimentamos, mais cresce. Quanto mais nós nutrimos uma planta, mais ela cresce. Quanto mais nós adubamos ela, mais bonita ela fica. Não é verdade? Então a gente precisa aproveitar isso de bom que a gente tem e utilizar isso da melhor maneira possível, compartilhando, contribuindo, levando adiante, para que isso expanda e ganhe força dentro da gente. Chico tem uma frase muito interessante que ele diz assim, todo bem que a gente pratica, ele gera uma força, uma energia que se antepõe às forças do mal. Olha só que frase interessante, né? Todo bem que a gente pratica, que a gente vivencia, gera uma força, uma energia que antepõe às forças do mal. E olha só, então quanto mais nós alimentamos uma situação positiva e benéfica, mais nós estamos nos protegendo, mais nós estamos ali criando uma couraça à nossa volta contra as investidas do mal, que está do lado de fora, mas que também está dentro da gente. Tem um provérbio indígena, se eu não me engano, que diz que dentro de nós existem dois lobos, né? E eles estão travando uma luta ferrenha o tempo inteiro. E sabe qual é o lobo que ganha a luta? Justamente aquele que nós alimentamos. Então o lobo que nós damos comida, ele vai ganhar a luta. Então é isso que nós estamos falando. Aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós nutrimos, vai ganhar força, né? Então a gente precisa mudar um pouco esse nosso pensamento. Coitadinho de mim, eu sou pequeno, eu sou imperfeito, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu errei muito, eu continuo errando. A gente tem que mudar um pouquinho a chave aí, porque isso já está tão repetitivo na nossa cabeça que às vezes impede a gente de fazer coisas boas. Por quê? A gente fala, não, eu sou tão errado, eu não posso ir lá no centro ajudar, não. Não, eu sou tão errado que eu não posso ir lá fazer uma caridade, não. Eu sou tão errado que eu não posso fazer isso em prol daquele irmão. Então a gente acaba usando essas situações, olha só, de uma forma a justificar o bem que eu estou deixando de fazer. Interessante isso, né? E a gente vai agindo assim, naturalmente. Então a gente reconhece que a gente é espírito ainda imperfeito? A gente reconhece. A gente também está com pressa de virar santo de um dia para o outro? A gente sabe que não é assim.
A natureza não dá salto. Quando a gente pensa na natureza, a gente pensa naquelas árvores de 30 metros de altura, né? Aquelas árvores gigantescas que estão lá na natureza. 30 metros de altura. Aí a gente olha a semente delas, a semente dela tem 2 centímetros. E a árvore mais de 30 metros de altura. Será que a gente pega essa semente de 2 centímetros, joga na terra, cobre, aduba, rega, no dia seguinte ela está uma árvore de 30 metros de altura? Certamente que não, né? Nós estamos em um processo. É um processo. A nossa evolução, o nosso desenvolvimento íntimo, o nosso crescimento moral e espiritual é um processo. Fomos criados lá atrás, simples e ignorantes, com o objetivo de alcançarmos a perfeição um dia. Entre esse ponto A e o ponto B, temos aí existências no mundo material, existências no mundo espiritual, existências no mundo material, existências no mundo espiritual. E em cada uma dessas existências, nós estamos tendo a oportunidade de quê? Aprender, trabalhar e servir. Aprender, trabalhar e servir. Aprender, trabalhar e servir. Ah, Fred, mas você esqueceu de falar dos erros que a gente comete aí no meio do caminho. Também tem. Os erros também são oportunidades de aprendizado. Tem uma passagem na Bíblia que é muito interessante, que Jesus fala o seguinte pra gente: não caia uma folha de uma árvore sem que o Pai saiba e permita. Essa frase ela faz muito sentido. Esse ensinamento de Jesus faz muito sentido pra gente quando a gente fala desse processo. Não é verdade? As oportunidades chegam. Jesus permitiu que essa oportunidade chegasse até a gente. A gente está ali para aproveitar de forma positiva ou não aquela oportunidade. Se a gente aproveita ela de forma positiva, beleza, ganhamos bônus, passamos por ela e continuamos a jornada. Se a gente passou por ela de forma negativa, a gente ainda vai estar vinculado a essa situação até que a gente aprenda com ela de forma positiva e passe por ela, né? Assim que a gente vai se vinculando a certas situações da nossa vida. Então, às vezes, a gente já deve estar passando na cabeça de vocês assim, ó. Ah, então essa situação se repete na minha vida direto. Será o que isso quer me dizer? Por que isso está acontecendo? O nosso questionamento, na verdade, não é por que isso está acontecendo, mas sim para que isso está acontecendo. O que isso quer me ensinar? O que essa situação quer que eu aprenda? O que essa situação está trazendo para mim, enquanto espírito imortal, para que eu possa desenvolver alguma habilidade mediante a esse assunto, a essa situação? Será que a gente lembra de fazer essas reflexões diante das situações que nos acontecem? Ou a gente ainda se desespera, né? Reclama um pouquinho, blasfema um pouquinho, Deus, não é possível? Né? Quais são as nossas atitudes ainda mediante essas situações do nosso dia, da nossa vida, da nossa convivência familiar, social, no trabalho, né? Então, são questões que são interessantes, a gente precisa refletir, a gente precisa trazer um pouco à luz da nossa consciência alguns fatos para que a gente possa vencê-los, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir. E se a gente não tiver força para enfrentar aquela situação, o que a gente faz? Pede e obtereis. Sozinho não dá. A gente precisa de ajuda. Tanto Jesus e Deus nos ensina que sozinho não dá, que quando a gente está preparando para encarnar, o que Deus nos dá de misericórdia ali? Um mentor espiritual para estar junto da gente. Não é verdade? Antes da gente reencarnar, qual é o primeiro passo lá no plano espiritual? Opa, quem vai ser o meu mentor para ir junto comigo nessa jornada? Quem vai ser aqui a pessoa que vai me ajudar, o espírito que vai me ajudar? Não é verdade? Não é assim que acontece? Então, quando a gente encarna, a gente já tem ali o nosso anjinho da guarda, a gente já tem o nosso mentor, a gente já tem o nosso guia espiritual para quê? Para nos ajudar. Porque Jesus sabe que essa travessia pela vida material é uma travessia desafiadora. As influências da vida material são influências fortes, muito fortes. Nós temos muitas influências sobre esse nosso eu espiritual que estão aqui para nos tirar do caminho, nos tirar da jornada. Por isso que sozinho não dá. Jesus e, na verdade, Deus, nosso Criador, ele tem essa misericórdia de permitir que venha junto com a gente um mentor espiritual, um guia, para nos ajudar nessa travessia. E esse guia, ele está junto conosco, dia após dia, cada dia da nossa existência, desde o momento lá, antes, né, do nosso nascimento, ou seja, no momento do parto, até no momento que a gente vai lá e retorna para o plano espiritual. Ele está conosco. Ele está conosco.
Então, se esse guia está conosco o tempo inteiro, olha só, essa mensagem de Jesus ela faz mais sentido ainda para a gente, não é verdade? Se esse mentor está conosco o tempo inteiro para nos ajudar, para nos amparar, para nos auxiliar nessa trajetória, o que a gente precisa fazer para receber essa ajuda dele? Pedir. A gente precisa pedir. Ah, Fred, mas poxa, esse espírito está do nosso lado. A comunicação espiritual é através do pensamento. Será que ele não está vendo aqui as dificuldades que eu estou passando para ele já poder me ajudar e aliviar já esse fardo? Poderia, claro que poderia. Mas cadê o nosso mérito? Cadê aí a oportunidade de trabalhar a nossa humildade de pedir ajuda? Não é verdade? Vou perguntar aqui, mas é só para a gente fazer uma reflexão interna. Responde para si mesmo. Você tem facilidade de pedir ajuda para uma pessoa? Seja para um familiar, seja para um amigo, seja para alguém do centro. Você, se estiver precisando de uma ajuda, você tem facilidade de pedir ajuda? Ah, gente, eu estou precisando aqui de uma cesta básica, eu estou precisando aqui de um medicamento, eu estou precisando aqui de uma ajuda para resolver alguma coisa na minha vida. Será que a gente tem facilidade de pedir ajuda? Isso já é um ponto que a gente precisa refletir, né? Se a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda, a gente já pode refletir um pouquinho aí acerca do orgulho, né? Por quê? Se eu não peço ajuda, eu entendo que eu não preciso de ajuda porque eu já tenho tudo. Olha o orgulho falando alto, né? Eu acho que eu já tenho tudo. Eu acho que eu não preciso de ajuda. Eu acho que eu posso resolver tudo sozinho. Isso é orgulho, né? A gente não sabe de tudo. A gente não tem essa capacidade ainda de saber de tudo. Não é verdade? E aí a gente vai lembrar de Jesus novamente. Jesus, ele encarna, né? Ele tem ali um período que ele está sozinho, mas depois o que ele faz? Ele vai lá e começa a chamar os 12 apóstolos. Ele começa a reunir ali aquele grupo. Ele começa a juntar ali aquela equipe. Por quê? Porque com aquela equipe ele tem possibilidade de trabalhar, de ajudar, de servir ainda mais. Além da oportunidade que ele está dando para aqueles irmãos de estarem aprendendo, de estarem se desenvolvendo, de estarem evoluindo, ele está mostrando para a gente, ensinando mais uma vez a humildade, de que sozinho é muito desafiador. Então a importância de pedir ajuda. Às vezes é mais fácil, né? A gente pedir ajuda para Deus, pedir ajuda para Jesus, pedir ajuda para a espiritualidade, do que pedir ajuda para um outro encarnado que está aqui perto da gente, não é? Às vezes a gente fala assim, não, vou falar com Deus. Deus resolve. Não é verdade? Às vezes a gente age assim. Não, Deus pode tudo, Deus é meu criador, Deus é meu pai, ele resolve. Não adianta eu falar com esse aqui que está do meu lado, não, que não vai resolver nada mesmo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que Deus ajuda o homem através do homem. Deus ajuda o homem através do homem. Por mais que a gente peça ajuda para Deus, é importante, é necessário, como que Deus vai me ajudar? Deus vai me dar oportunidades aqui na matéria de receber essa ajuda, não é? Não vai ser o próprio Deus, nosso Criador, que vai se manifestar, materializar na nossa frente e falar, toma aqui, Fred, o que você pediu, toma. Não é dessa maneira, né? Tem todo um mecanismo aí da inteligência divina que ele vai propiciando que essa ajuda chegue até nós. Mas ela vai chegar através de uma outra pessoa. Ou através de uma outra situação. Mas vai ser pessoa que vai estar envolvida na ajuda de qualquer forma. Não é verdade? Então, aí a gente começa a refletir sobre essa questão do pedir e obtereis, a forma com a qual a gente pede, a forma com a qual a gente vai receber toda essa ajuda. Se eu peço a Deus, Pai, por favor, eu estou precisando muito de mais paciência para lidar com aquele familiar, para lidar com o meu chefe, para lidar com meus amigos, para lidar com o Fred, eu estou precisando de muita paciência. Papai do céu lá em cima, ele não vai abrir o potinho dele da paciência, vai pegar e vai despejar aqui em cima de mim. Não vai mesmo. Ele vai nos dar o quê? Oportunidades
de vivenciarmos situações que vai nos despertar ali a atitude da paciência. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, enquanto espíritos imortais que somos, a gente já traz uma bagagem muito grande dentro de nós. A gente já traz uma percepção da vida muito grande dentro de nós. E às vezes o que está precisando, na verdade, é alguma coisa para despertar isso dentro da gente. Para trazer aquilo que nós temos lá dentro à tona. Trazer aquilo que está lá dentro para a luz da consciência. É para fazer essa ponte do nosso íntimo para a nossa materialização, para o exterior, para externar isso. E às vezes a gente precisa de algumas situações para trazer isso, para despertar isso dentro da gente. Assim como nós vivenciamos algumas situações negativas que despertam às vezes dentro de nós emoções negativas, sentimentos negativos, de raiva, de ódio, de ira. Isso não acontece com ninguém de vocês não, tá? Estou dando meu exemplo aqui. De ira, de raiva, de ódio. A gente passa por situações que despertam isso dentro de nós. Da mesma maneira, Deus ele nos dá a oportunidade também de vivenciarmos outras situações que despertem em nós situações positivas, como a solidariedade, como a generosidade, como o amor, como o altruísmo, como a simplicidade, a humildade. Não é verdade? Então Deus usa dessas situações para despertar isso que está no nosso íntimo, para trazer à tona, para trazer à nossa consciência que nós somos capazes sim de agirmos daquela forma, trazer ao entendimento que nós somos sim os filhos de Deus e que Ele tem um propósito para cada um de nós. E que cada um de nós também temos um propósito na nossa vida. Qual é o propósito da nossa vida? O propósito da minha vida é buscar ser melhor a cada dia, enquanto espírito imortal, aproveitando as oportunidades do dia a dia para aprender, para trabalhar, para desenvolver, para aprimorar habilidade, para desenvolver capacidade e sairmos dessa encarnação deixando para trás um homem velho em busca do homem novo. Não é isso a nossa proposta? Não é essa a proposta que o Espiritismo traz para a gente? Da gente, quando retornar ao plano espiritual, nós retornarmos melhores do que quando nós encarnamos aqui? Então esse é o nosso propósito. E esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Sairmos lá atrás de espíritos simples e ignorantes para um dia alcançarmos espíritos puros e perfeitos, né? Atravessando toda essa jornada aí do ponto A ao ponto B, com todos os desafios que ela tem. Para esses desafios, prece. Para esses desafios, pedidos de ajuda. Para esses desafios, confiar nos nossos guias e mentores espirituais. A espiritualidade nos orienta, né? Que todas as nossas preces a gente direciona para Deus. Todas as nossas preces a gente joga lá para cima. A gente manda para Deus. E o Pai, ele vai se encarregar de se utilizar de algum servo, de algum espírito, de algum mentor, de algum guia, para poder ajudar-nos naquilo que a gente está precisando naquele momento. E aí a gente tem uma reflexão importante que é preciso a gente fazer, que Jesus falou, pede e se vos dará, buscai e achareis. Correto. Só que, será que a gente vai receber de acordo com aquilo que a gente está pedindo? Eu estou aqui agora, eu peço a Deus que Ele me dê um carro. Aí será que eu vou sair de casa aqui, vai estar lá na garagem, lá no quintal um carro? Não é dessa forma, né? Então Deus vai nos dar as oportunidades para a gente receber, para a gente ter aquilo que a gente precisa e, na verdade, aquilo que a gente necessita. Porque muitas das vezes a gente pode estar pedindo uma coisa para Deus que às vezes a gente ainda não tem uma capacidade espiritual, vamos colocar assim, de lidar com aquela situação. Às vezes a gente pode estar pedindo uma coisa para Deus que ainda não é o momento. A gente às vezes ainda não tem ferramentas para lidar com aquela situação. Ferramentas que eu digo, habilidades morais, espirituais, recursos internos, para a gente lidar com aquela situação. Então será que Deus vai dar algo para a gente para, na verdade, atrapalhar ainda mais a nossa existência? Será que o Pai, né, infinitamente sábio, será que Ele vai dar algo para a gente para que a gente ainda corra mais riscos de queda na nossa existência do que crescer e evoluir? Então isso a gente precisa perceber e entender, que o Pai
Ele é misericordioso, Ele é infinitamente bom e Ele é justo. E o Pai, com a sua inteligência suprema, Ele vai sim nos doar aquilo que nós precisamos. Precisamos. Precisamos para quê? Precisamos para aprender, precisamos para evoluir, precisamos para crescer, precisamos para enfrentar aquela situação. Então Ele vai dar aquilo que nós precisamos. Porque às vezes o nosso olhar ainda muito restrito, muito materializado, a gente talvez vá pedir coisas que a gente não vai saber lidar e que a gente, na verdade, nem necessita naquele momento. Então o Pai, que é muito sábio, Ele vai sim doar mediante aquilo que nós precisamos e que nós necessitamos. Então a gente vai percebendo que nós vamos passando por um processo em humanidade, né? De desenvolvimento, de evolução, de aprimoramento. A gente já saiu daquele estágio da barbárie, né? Lá atrás. A gente partiu para esse estágio de civilização material e a gente está caminhando aí por esse estágio de civilização moral, né? Então, todos esses passos se dão através do trabalho. Deus nos confia, Deus nos possibilita o trabalho para que a gente alcance aí esse desenvolvimento. Todo esse desenvolvimento só se dá através do trabalho. A espiritualidade nos fala que a gente desenvolve duas asas, né? Desenvolvimento moral e desenvolvimento intelectual. Só que o desenvolvimento moral, ele acompanha o desenvolvimento intelectual. Ou seja, nós desenvolvemos primeiro o nosso intelecto. E com isso, nós vamos também desenvolvendo a nossa moral. E aí a espiritualidade vem nos dizendo aqui que para desenvolver o intelecto, o que é importante? A lei do trabalho. Nós estarmos inseridos na lei do trabalho. É o trabalho que vai nos possibilitar ferramentas, aprendizados que vão nos desenvolvendo intelectualmente. Então, quando a gente passou da civilização, da barbárie, na verdade, para a civilização material, a gente foi fazendo essa transição através da lei do trabalho, porque a lei do trabalho é uma lei de progresso, certo? E aí a gente vai passando da civilização material para a civilização moral através da lei de trabalho, que a lei de trabalho é a lei de progresso, está inserida na lei de progresso. Então vai ser esse trabalho que vai desenvolvendo o nosso intelecto, e esse intelecto vai desenvolvendo e vai conjunto aí nos impulsionando a desenvolver a nossa moral. E o que a espiritualidade quer dizer com isso? Que é justamente através das obras, através do trabalho, que a gente se coloca numa situação de predisposição a receber a ajuda do Pai, a ajuda do nosso Criador. Então, quando Jesus fala para a gente, pedi e se vos dará, ele está mostrando para a gente o seguinte: trabalhe. Trabalhe em prol do seu crescimento. Trabalhe em prol do seu melhoramento. Trabalhe em prol da sua evolução. Porque enquanto você estiver trabalhando, Deus vai estar te inspirando, vai estar te doando, vai estar te auxiliando através de forças, de energias, de bênçãos, de graças, seja qual forma for que a gente quiser chamar. Deus vai estar te doando aquilo que você precisa. Ele vai estar te concedendo aquilo que você precisa. Então, continue a trabalhar. E aí a gente lembra lá da carta de Tiago, que ele fala o seguinte: a fé sem obras é morta em si mesma. A fé sem obras é morta em si mesma. Então, eu tenho fé de que se eu pedir a Deus, Ele vai me atender. Ele vai me doar aquilo que eu pedir. Eu tenho fé. Só que basta apenas ter essa fé? E aí Tiago vem falando, a fé sem obras é morta. Então, eu tenho que pedir, eu tenho a minha fé, mas eu preciso ter essa fé operante. Eu preciso ter essa fé ativa. Eu preciso ter essa fé construindo algo. Eu preciso ter essa fé possibilitando ali ajuda, possibilitando o bem, possibilitando auxílio, né? Essa fé, ela está operante, ela está trabalhando, ela não está morta, ela está ativa, é uma fé viva, né? E enquanto a gente está ali, nesse processo de trabalho, Deus está ali concedendo, concedendo, concedendo. A gente está recebendo aquilo que a gente está pedindo. Então é muito interessante essa passagem,
Porque Jesus ele traz essa reflexão, que realmente a gente não está aqui, né, a passeio nessa vida. A gente não está aqui apenas com o nosso passaporte para viajar nessa existência, né? A gente desceu, na verdade, com uma carteira de trabalho. A gente veio para trabalhar, aprender e servir. Essa é a nossa tarefa. E é esse trabalho que nos possibilita o crescimento. É esse trabalho que nos tira da inércia moral e da inércia espiritual e nos coloca em movimento. Quando a gente analisa a vida, meus irmãos, a vida é o quê? Movimento, é um movimento constante, né? Se a gente olha para o nosso corpo, por mais que a gente esteja paradinho aqui agora, ó, participando do estudo, está um movimento constante. Meu coração está batendo, meu pulmão está fazendo uma troca aqui de oxigênio, meu sangue está correndo pelas veias, meus olhos estão piscando, minha boca está salivando. Tem um movimento intenso dentro de mim, dentro de cada um de nós. Não é verdade? A vida é movimento. A nossa volta aqui, o planeta está girando, né? Muitas coisas estão acontecendo. Então, olha só, é importante esse movimento em nossa vida. É importante. E aí Jesus ele vem falando para a gente da necessidade de desenvolvermos-nos através do trabalho. Trabalho incessante no bem, trabalho incessante em cima de nós mesmos, olhando para a gente, né? Trabalhando as nossas mazelas, transformando elas em virtudes, trabalhando os nossos vícios, nossas vicissitudes, transformando eles em virtudes, para que a gente possa se aproximando cada vez mais desse nosso propósito maior, se aproximando cada vez mais do nosso objetivo maior, que é alcançar essa paz, essa felicidade almejada por todos nós enquanto espíritos imortais. Então Jesus, ele vem para nos apresentar as ferramentas, meus irmãos, mas o trabalho quem tem que fazer somos cada um de nós. Cada um de nós. Trabalho incessante do bem, trabalho incessante no amor, trabalho incessante de autoconstrução, de autorrenovação, de autodesenvolvimento e sempre com o pensamento de crescer e contribuir. Crescer e somar na vida de alguém. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Né? Da mesma maneira que eu me cuido, que eu me respeito, que eu me amo, eu faço isso para com o meu próximo. Todos nós estamos interligados. Todos nós somos um. Todos nós somos filhos do mesmo Criador. Todos nós somos centelhas divinas, desenvolvendo aí o nosso potencial para a gente tornar o nosso mundo íntimo melhor, o nosso ambiente onde a gente está inserido melhor e, quiçá, né, um mundo melhor. Esse é o nosso papel quando a gente se transforma. A gente se transforma, a gente transforma o ambiente à nossa volta e a gente tem possibilidades aí de juntos, né, desenvolver e mudar realmente esse mundo em uma outra perspectiva. Meus irmãos, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês na noite de hoje. Essa foi a nossa reflexão. Ajuda-te, que o céu te ajudará. E para a gente encerrar, eu gostaria de convidá-los mais uma vez para a gente fazer a nossa prece. Então, nesse momento, que possamos ainda continuar com o nosso pensamento elevado em Deus, nosso Criador, e, seguindo as orientações de Jesus, vamos pedir. Pedir como eternos pedintes que somos, mas que possamos direcionar esses pedidos de uma forma realmente positiva e benéfica para cada um de nós. Que Deus, por favor, Pai Criador, nos abençoe, nos proteja, nos ampare, nos direcione pelo caminho do bem, pelo caminho da paz, pelo caminho da luz, nos inspire força, coragem, nos inspire fé, sabedoria e discernimento, para que a gente possa agir da melhor maneira possível, para que a gente possa realmente realizar da nossa vida o melhor que nós pudermos, com tudo isso que o Senhor já nos deu. Que a gente possa aproveitar a cada oportunidade para a gente aprender, para a gente trabalhar, para a gente servir, para a gente ser útil de alguma forma diante das Tuas leis, Pai. Senhor, pedimos nesse momento que o Senhor abençoe e ampare a cada um dos irmãos que estiveram aqui conosco na noite de hoje, abençoando os seus lares, os seus familiares, abençoando a todos com muita saúde e paz, Senhor. Abençoando também a todos os nossos irmãos e humanidades que estão passando por esses desafios, que estão enfrentando essa pandemia, que estão com seus entes queridos em hospitais ou em seus lares, ou que estão retornando da pátria espiritual. Que Deus dê o consolo, o conforto necessário a cada um desses irmãos.
que o Senhor possa estar presente, abençoando e amparando a cada um de nós. Que Deus abençoe também o nosso companheiro aí, Luiz Otávio, do Grupo Espírita Amor ao Próximo, que está aniversariando no dia de hoje. Que Deus derrame sobre ele e sua família muita paz, muito amor e muita luz. Que Deus fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Um grande abraço.